Aperta o cinto aí que o Senhor vai falar com você nessa noite. Quem crê? Glória a Deus. Veja bem, esse texto que o Senhor colocou no meu coração é um dos textos assim que muito, no decorrer dos anos, tem chamado a minha atenção. Tem alguns textos, algumas passagens bíblicas que elas são muito, muito fortes. E essa é uma passagem muito forte. Nós estamos nesse mês de julho trabalhando a espiritualidade da igreja. E com certeza, sem que haja entendimento disso que nós vamos ministrar nessa noite, se torna muito difícil nós desenvolvermos uma espiritualidade que seja saudável. Então eu queria convidar você a prestar muita atenção. Nós vamos ler Gênesis capítulo 22, é um texto um pouco extensivo, mas importante. Eu queria que você acompanhasse comigo Gênesis 22, a partir do versículo 1. Aquele que tem Bíblia, aquele que não tem, pega a carona aí. Né? O telão, às vezes, provavelmente esse telão com essas letras, a gente vai ter talvez diminuir aí para encorajar os irmãos a terem a Bíblia. Nem que seja a Bíblia eletrônica, é importante ter a Bíblia, senão a gente perde essa habilidade de procurar os versículos na palavra de Deus. Então, o versículo 1 diz assim, preste atenção: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, que amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre os montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para matar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres e entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar a Deus e pedir a Deus, que o Senhor Deus que possa falar conosco. Pai, nós nos assustamos com essa palavra, Senhor. Verdadeiramente essa palavra é muito forte, Senhor. Essa palavra para nós que somos pais, mães, para nós que amamos os nossos filhos, para nós que dedicamos parte da nossa vida, da nossa história, para que os nossos filhos tenham saúde, força. Quando nós ouvimos e vemos e nos presenciamos com essa palavra, nossas pernas tremem, Senhor. Nós trememos por dentro.
nós te pedimos, fala conosco, nos ajuda a entender o teu coração, nos ajuda a ter esse texto da palavra de Deus esclarecida em nós. Nos ajuda, Pai, para que a tua vontade seja feita nos nossos dias. Essa palavra não está aqui para encher as páginas das Escrituras. Essa palavra é para mim, essa palavra é para os meus irmãos. Que ela seja aplicável nos nossos dias e nas nossas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Além de ser uma passagem extremamente emocionante, e tem poucas como essa, estava pensando, são passagens que assim nos movem por dentro. Talvez quando Jesus foi até Lázaro e ele já estava morto, e a Bíblia diz que Jesus chorou, vendo aquela situação, os judeus chorando, as suas irmãs, aquele pânico que estava ali, com certeza foi bem emocionante, né? Outra passagem, quando eu vejo, assim, quando eu lembro e fico imaginando, porque a Bíblia, nós precisamos imaginar, nós precisamos entrar nas Escrituras, quando José se encontra com seus irmãos, depois de um tempo, eles não o conheciam, e ali José ouvia, ele sabia quem eram os seus irmãos, mas os seus irmãos não o conheciam, até que José se revela a eles. Com certeza foi um momento muito emocionante, né? Eu fico imaginando quando José foi de encontro a seu pai, de tanto tempo, seu pai pensava que ele já estava morto, e José vai e encontra. A Bíblia diz que eles ficaram um grande tempo chorando, um abraçado com o outro. E tantos outros passagens assim que mexem conosco, né? Jesus vendo a sua mãe, João, lá da cruz, e falando com João para cuidar da sua própria mãe. São momentos que mexem com a gente. Então, são momentos bem emotivos, né? Mas também essa passagem é uma passagem muito rica e nos mostra as circunstâncias que o Senhor pede a seu filho. Né? O Senhor vai ser bem específico. O seu filho, o seu único filho, o filho que você ama. Porque eu tenho certeza, se Deus não fosse tão específico, provavelmente Abraão ia conseguir um outro lá, né? Assim, esse aqui não, Isaac eu vou separar, eu vou levar outro. Mas Deus vai sendo bem específico e Deus chama. E eu queria que você imaginasse, né? Você que é pai, você que é mãe, se colocando na posição desse homem. Ele tinha 75 anos quando o Senhor o chama. Ele vai ter o seu filho amado com 100 anos. Ele chorava, ele buscava a presença de Deus porque ele queria esse filho. Agora ele tem esse filho, passa-se uns anos e o mesmo Deus, o Deus que dera o filho a ele, agora pede o seu filho, o seu único filho. E o Senhor fala algo muito interessante para ele. Você vai no lugar chamado Moriá. O lugar chamado Moriá. Esse é o tema, esse é o título da mensagem que nós vamos falar nessa noite. E aí nós vemos Abraão obedecendo a Deus, né, uma atitude de fé. Abraão é considerado o pai da fé, porque ele obedeceu ao Senhor. Nós vemos Deus, extremamente interessante, Deus jurando, porque não tinha ninguém para ele jurar maior, ele jura, né, por ele mesmo. A gente vê o juramento de Deus, nós vemos o sacrifício substitutivo, né? Ou seja, apontando para o Cristo, ao invés de matar o filho, o Senhor providencia um cordeiro. E aí nós lembramos da passagem de João Batista, quando ele vê o Senhor Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto aponta para aquilo que aconteceria anos depois, onde Deus enviaria o seu Filho ao mundo para pagar os pecados meus e os seus pecados, para substituir você naquela cruz, para me substituir naquela cruz. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, mas o Senhor envia o seu Filho ao mundo para que pudesse pagar no nosso lugar. E aí nós encontramos o Senhor dando essa direção, essa ordem, mandando que Abraão fosse para esse lugar chamado Moriá, que significa o escolhido de Javé, ou depois ele foi chamado pelo próprio Abraão do Senhor, o Senhor proverá.
Deus, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Deus, Ele nos criou para que Ele pudesse ocupar um lugar de honra nos nossos corações. Para isso, Deus nos criou. Mas Deus, juntamente com isso, Ele nos deu muitas coisas, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Deus nos deu. Juntamente com as coisas que Deus nos deu, Ele nos deu liberdade e poder de decisão. Nós podemos, sempre foi assim, Deus nos deu liberdade e poder de decisão. E o que nós fizemos? Nós trocamos o lugar que era de Deus no trono do nosso coração e nós colocamos as coisas que o próprio Deus dera. Nós invertemos os valores, nós trocamos aquilo que não poderia ser trocado. Deus, Ele deve estar no meu coração, Ele deve habitar no teu coração e nós não podemos trocar, mas foi o que o homem fez. Deus substituiu, o trono de Deus nos nossos corações e colocou as coisas. E foi mais ou menos isso que estava acontecendo com o nosso pai Abraão, o pai da fé. Ele amava tanto aquele filho. Isaac se torna o centro das atenções, o foco da vida de Abraão. E aí vem Deus e traz uma palavra específica: você vai me entregar o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, e Deus dá o lugar, o Senhor mostra o lugar que Ele deveria entregar. Você vai na terra de Moriá. Interessante isso. E eu queria que nós, nessa noite, pudéssemos pensar um pouquinho sobre Moriá, sobre a terra de Moriá, e os desdobramentos espirituais que tem Moriá na sua vida e na minha vida. Porque existe um lugar hoje que se chama Moriá, e esse lugar é um lugar físico, é um lugar histórico, é um lugar, talvez, o lugar mais importante da terra. Mas também existe um Moriá espiritual, e nós temos que entender ambos. E eu queria que você prestasse atenção. Qual seria hoje, talvez, o lugar mais caro para se viver no mundo? Não sei se você já pensou nisso, Você talvez que luta aí com aluguel, ou pagar um mortgage todo mês. Tem um lugar que é muito caro. Eu estava analisando outro dia sobre o aluguel que se cobra em Manhattan, New York. Você tem ali um estúdio e você provavelmente vai pagar por um estúdio de entre 9 e 11 mil dólares por mês. Caro ou não, gente? Extremamente caro. Um quarto, você vai pagar 12 a 13 a 14 mil dólares por um quarto. Eu encontrei uma casa lá, sim, encontrei que eu falo nas minhas pesquisas, de 4 quartos. Essa casa estão cobrando 52 mil dólares por mês para alugar. É caro ou não? Por que eu estou citando esses números? Porque a terra de Moriá é o lugar mais caro do mundo. Não há preço. Nações lutam por esse pedaço de terra. Nações se enfrentam por esse pedaço de terra. E eu queria que você entendesse mais ou menos onde está Moriá. Importância física, desse pedaço de terra que está em Jerusalém. A história é bem interessante, que começa aí com Abraão, quando Deus vem especificamente e manda para que ele pudesse ir para esse lugar, para essa terra chamada, esse lugar físico chamado Moriá. E aí você vê no desenrolar do tempo da história bíblica, esse lugar sendo levado num lugar, num status de importância muito grande no decorrer da história bíblica. Você, quando tiver a oportunidade, eu queria que você checasse Crônicas, capítulo 21, você vai ver a história de Davi, um pedaço da história de Davi. A Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em Israel. E todo o capítulo 21 está discorrendo e falando sobre esse assunto. Esse censo não agradou o coração de Deus. Joabe resiste a Davi em princípio, mas a palavra do rei é mais forte e acontece esse censo em Israel, em todo Israel. Ele somente não censeou os levíticos e tampouco a tribo de Benjamim, mas todo Israel. Isso desagradou o coração de Deus e Deus
Davi entendeu que ele tinha feito mal aos olhos do Senhor. Deus levanta o profeta Gade para ir conversar com Davi, para ter uma prosa com Davi. E o profeta fala com ele assim, ó, você pode escolher o que vai acontecer com você. Você tem 3 opções. Não sei se você lembra da prova de múltipla escolha. Você vai, não sei qual que eu vou aqui, será que eu vou nessa, eu vou nessa? Então, no capítulo 21, o profeta vai ter com Davi e fala assim, ó, você tem 3 opções. As 3 opções são, primeiro ano, você vai ter 3 anos de fome, se você quiser, por causa disso que você fez. Você vai ter 3 meses consumidos pelos seus adversários, falando de guerra, ou você vai ter 3 dias consumido pela espada do Senhor, ou seja, está falando de peste. Sempre que o Senhor, Ele vem com a justiça, Ele vem para trazer juízo, Ele vai vir com espada, Ele vai vir com fome, ou Ele vai vir com guerra, né? Ou vai vir com peste. Historicamente, biblicamente, o Senhor repete quando o Senhor quer trazer juízo. O Senhor vem e, através do profeta, dá essa palavra para Davi, e Davi responde e fala assim, eu não quero cair na mão dos homens, eu prefiro cair nas mãos de Deus, que tenha 3 dias, né, de espada. E a Bíblia diz que 70 mil pessoas morrem em Israel, e Davi, ele sabia que era ele, o causador disso, e ele fala, por que está acontecendo isso? Que isso caia sobre mim, sobre a casa do meu pai. E aí ele vê um anjo só matou 70 mil pessoas, com a espada desembainhada. E quando Davi viu o anjo, ele viu num lugar muito estratégico. Sabe onde estava esse anjo? Ele estava exatamente em cima do lugar chamado Moriá. Então, anos depois de Abraão levar o seu filho para ser oferecido em Moriá, agora é Davi que vê o anjo e naquele lugar, e Davi corre com seus soldados, e o Senhor manda Davi construir ali um altar, e Davi vai e queria comprar a terra, e o dono da terra fala assim, não, leva o gado, eu dou a terra, e Davi fala algo muito interessante, ele fala assim, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada, eu quero pagar o preço e o preço devido, né? Este lugar é o lugar que posteriormente Salomão, o filho de Davi, constrói o templo. O templo está hoje, né, está aquele lugar ali, hoje o que nós temos ali são duas estruturas, mas o templo já não existe mais. O primeiro templo foi construído nesse lugar, o segundo templo foi construído nesse lugar, e esse é o lugar mais caro do mundo. Por quê? Porque todas as nações da terra querem aquele lugar. Ali é o centro de 3 grandes religiões. O cristianismo tem o seu cunho histórico ali, como também, né, os muçulmanos e os judeus. Então você vê como ali uma panela de pressão, e crê-se que ali será o lugar que será construído o 3º templo, no lugar, né, na terra ali, no Monte Moriá, que é o monte onde foi construído o templo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe esse aspecto histórico muito importante para que a gente valorize isso. E a coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que quando Deus colocou Abraão para oferecer seu filho ali, Ele mandou para um lugar bem específico, e ele falou assim, é naquele lugar, e ano mais tarde, vem Davi, levanta o tabernáculo em princípio, depois vem Salomão, levanta o primeiro templo, né, e depois o primeiro templo é destruído pelos babilônicos, depois vem o segundo templo, tudo isso naquele lugar que foi o lugar que Abraão oferece o seu filho para o Senhor. Aí você pode perguntar, por que tudo isso, pastor? Porque existe algo que a gente não pode deixar de considerar, que existe um Moriá espiritual. Ou seja, existe um lugar que Deus, Ele nos pega, Deus nos pega e nos chama.
E todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser chamados para que nós possamos comparecer a esse lugar, esse moriar espiritual. E sempre, 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 quando nós falamos de Deus chamando para que nós possamos comparecer, a gente tem que ver que tem algumas características, quando Deus nos chama, que não vão faltar. Por que isso, pastor? Por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso com Abraão? Eu vou te explicar por que Deus fez isso. Porque o homem, ele é tendencioso a colocar as coisas que Deus nos dá no lugar que pertence a Deus. Nós somos tendenciosos a trocar Deus, a tirar Deus do seu trono e colocar aquilo que Deus nos concede. Isso tem um nome, isso se chama idolatria. Só que a idolatria, ela tem uma característica muito interessante. A gente consegue, de uma certa forma, escondê-la. E eu não estou falando da idolatria dos ídolos, eu estou falando da idolatria que muitas vezes ela está no mais íntimo do coração do ser humano. Toda vez que nós colocamos ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, na frente de Deus, no trono que pertence ao Senhor, nós estamos idolatrando. E Deus, Ele tem uma característica: Deus não quer o segundo lugar, Deus não admite isso, até mesmo com Abraão, um homem um homem que era amigo de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, Deus vem tratando no mais profundo. Deus deu a promessa, Deus é aquele que permitiu que Isaac nascesse, foi um milagre. Isaac é um milagre, Isaac sempre vai ser um milagre na nossa vida, só que a tendência nossa é de substituir Deus e colocar Isaac no centro das nossas atenções. E aí o que nós fazemos, nós pegamos o Isaac, cuidamos do Isaac, e nós usamos Deus para que possa continuar nos abençoando, para que nós possamos cada vez mais cuidar melhor, com mais um cuidado cada vez mais forte, mais intenso, com os Isaques que são levantados na nossa vida. Só que Deus, um dia, sabedor de todas as coisas, pois nada passa despercebido diante dos olhos daquele que vê tudo, Ele vem e chama, e Ele fala assim: Paulo, vem para Moriá. Vem para Moriá e vem sacrificar o Isaque, que você tem aí, o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. E aí, a responsabilidade vem sobre mim e sobre você, se nós de fato vamos ouvir a voz de Deus, se nós vamos entender que Deus está falando conosco, ou se nós vamos ignorar aquilo que Deus tem falado com a gente. No Moriá espiritual sempre vai ter Isaques. E o que são Isaques? Isaques são propostas, são promessas, são sonhos que Deus nos deu. Eu não sei qual é o Isaque na sua vida, mas tudo aquilo que é colocado na frente de Deus, tudo aquilo que é isso, colocar na frente de Deus, pastor? É aquilo que toma o seu tempo, aquilo que toma as suas forças, aquilo que toma todo o seu entendimento, aquilo que arranca a sua força, aquilo que você pensa o tempo todo. Esse é o seu Isaque. E porque você faz isso todo o tempo, é o que toma o teu coração. A boca fala o que está cheio, o coração. E a gente começa a identificar quais são os nossos Isaques. Quem deu Isaque? Foi Deus. Isaque foi um milagre ou não? Sim, Isaque foi um milagre. Mas vem Deus e chama e pede o Isaque para seu servo Abraão. Isso é muito sério. A palavra do Senhor Deus diz que nós devemos ter em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Sim ou não? Mateus capítulo 6, versículo 33 fala isso. O que nós fizemos nos nossos dias, na nossa geração, que nós trocamos todas as coisas e colocamos em primeiro lugar.
e a sua justiça e o seu reino se tornam secundários, periféricos na nossa vida e na nossa caminhada de fé. Então, nossos olhos e os nossos esforços e nossos desejos e os nossos propósitos e os nossos sonhos e tudo gira em torno, às vezes, do nosso Isaac. E a gente vai esquecendo de Deus. A gente vai tratando Deus de forma diferente. A gente vai colocando Deus no segundo plano na nossa vida, quando não é terceiro, não é quarto, e a gente vai vivendo a nossa vida, por quê? Porque Isaac precisa ser alimentado. Isaac precisa ser bem tratado. Isaac, ele precisa ter do bom e do melhor. E o interessante é que para disfarçar tudo isso, nós usamos palavras como responsabilidade. Nós usamos palavras como é o papel, é a função, e verdadeiramente é. Mas nunca era para que nós tivéssemos tirado Deus do centro da nossa existência, da nossa vida. Por isso, Deus vem e nos chama para que possamos ir levar o nosso Isaac lá para Moriá. E aí, quando tem Moriá, vai ter sempre entrega, vai sempre ter renúncia. Por isso que quando nós correlacionamos essa passagem com Lucas capítulo 9, versículo 23, a coisa começa a fazer sentido. Vou ler para vocês. Diz assim: dizia a todos, falando de Jesus, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se por causa do dano de si mesmo, é outra versão. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória com o Pai e os santos anjos. Vê que sério, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz. Ou seja, aquele que quiser vir após Jesus, aquele que quiser ser um seguidor de Jesus, aquele que quiser ser, aquele que vai estar debaixo desse discipulado que Jesus quer nos dar, ele tem que fazer isso. Não é uma opção, não é algo que pode ser considerado que talvez eu possa, talvez eu não possa, talvez eu tenha tempo, talvez eu não tenha tempo. Não, se alguém, eu, você, qualquer um que escuta esse evangelho, quiser ir após Jesus, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e seguir. Isso é nada mais, nada menos do que entender os Isaques que foram levantados no decorrer da nossa vida e levar para Moriá, para oferecer a Deus, para Ele voltar a ser o centro da nossa vida. Aconteceu uma experiência comigo quando eu estava preparando essa mensagem, que aconteceu há muitos anos atrás. Nessa época eu trabalhava ainda com construção. E a gente trabalhava e era bem difícil levantar aquelas madeiras, aquele negócio todo, isso era bem complicado. E finalmente, decorrer de uns tempos, eu consegui comprar uma máquina, um forklift, uma máquina, aquelas máquinas amarelas que os irmãos conhecem. Essas máquinas ajudavam muito, essa máquina era uma benção, só que essa máquina era um pouco velha. E os anos foram passando, o Senhor me prosperou e eu consegui comprar uma máquina do ano. Aquela máquina que top, aquela máquina, eu falei assim, agora eu ficava sonhando com essa máquina, eu pensava na máquina, eu sonhava com a máquina. Aquela máquina começou, pouquinho em pouquinho, ela começou a se tornar Isaac na minha vida, você acredita? E um dia o Senhor falou comigo, dá a sua máquina. Eu não vou dar a máquina, vou dar. Aí Deus, o Senhor me incomodou, o Senhor me incomodava para que eu pudesse entregar a máquina. E aí eu tinha duas. Aí eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte. Comecei a questionar Deus. Você já viu quando a gente começa a questionar Deus? Negociar com Deus, aquelas barganhas legais que a gente faz com Deus. Então tá bom, eu vou dar a velha. Aquela amarela já me dando trabalho demais.
E eu tudo preparado para dar a velha. Isso tudo no meu coração e na minha mente. Nada aqui exposto. Mas, quando foi o dia da entrega, quando foi o dia que eu fui para Moriá, o Senhor me pegou e falou assim, não é essa. É aquela que você ama. É aquela que você ama. E foi entregue o Isaac. E a gente tem essa tendência, com certeza você já identificou alguns Isaques na sua vida. É aquilo que tira o seu sono. É aquilo que não te deixa quieto. Sempre você está pensando naquilo. Outro Isaac interessante que a gente não vai em Moriá só uma vez. Deus nos chama mais vezes durante o nosso curso da nossa vida para que possamos ir a Moriá. Sabe outra vez, os dois primeiros anos da minha vinda para a América, o meu Isaac era o Brasil. Irmãos, eu não podia passar um minuto sem pensar no meu Brasil. Eu olhava para esse povo é doido, como é que esse povo vive nesse lugar frio, lugar quente, o povo não conversa, o povo é mal educado, eu achava todo tipo de defeito nesse lugar, todo tipo de defeito. Até que eu entendi que eu estava, de uma certa forma, colocando o meu Brasil como se fosse o centro de todas as coisas. Deus era um detalhe. Eu queria que Deus me ajudasse a fazer a minha vontade. E assim a gente começa a identificar os Isaques que o nosso coração, a Bíblia diz que desesperadamente corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? E o Senhor vem e fala assim, eu, o Senhor, o conheço. Então isso é uma tendência nossa. Então, toda vez que nós falamos do Moriá espiritual, a gente vai começar a identificar os Isaques na nossa vida. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso que te ama, que não quer que você seja um idólatra, que não quer que você seja um homem ou uma mulher que se afaste dos caminhos do Senhor, porque a idolatria tem esse poder, a idolatria vai colocando frieza no nosso coração. A idolatria vai nos afastando de Deus. A idolatria faz com que venhamos a relativizar todas as coisas, de tratar Deus de forma qualquer, de forma casual. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não admite isso. Ele veio para reinar, Ele veio para estar no centro, no trono do teu coração e fazer a diferença na sua vida. Então, para que isso aconteça, Ele vai ter que permitir que você identifique quais são os Isaques que muitas vezes estão te impedindo, que muitas vezes estão te levando para longe. E Ele vai falar um dia no teu coração, no teu espírito, vem para Moriá, entrega o Isaque nas minhas mãos. E a palavra do Senhor é tão poderosa que fala que Abraão, nosso pai da fé, ele creu nessa palavra. Ele não retrocedeu. Eu queria que você imaginasse. Deus, Ele não deu mole, gente. Ele não deu mole. Moriá era 3 dias de viagem. Agora eu queria que você imaginasse um pai para sacrificar um filho e ele caminhar 3 dias com esse filho. É duro, hein? É difícil. Mas foi o que aconteceu. Mas ele tinha consciência. Quando você tiver a oportunidade, você leia Hebreus capítulo 11, versículo 17, fala que ele creu que mesmo que ele tivesse de sacrificar, Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar entre os mortos. Por isso ele é considerado o pai da fé. Ele foi fazer exatamente. A fé dele e a convicção dele é tão grande que quando ele conversa com seus servos, ele fala assim, eu fico aqui que eu vou com o menino e nós voltaremos, no plural. Ele sabia que o Senhor Deus ia permitir que ele fosse com seu filho, ele voltasse com seu filho. Entende, gente? Ele sabia, Deus não é um Deus incoerente, gente. Deus não vai dar algo para você para tirar. Deus não vai dar algo para você, para levar para Ele. Não, Ele não faz isso. Mas Ele vê a condição do nosso coração, como o nosso coração rapidamente se desvia de Deus. E Deus, por causa da tendência do nosso coração, que é desesperadamente corrupto, Ele tem que nos chamar para que nós possamos visitar, para que nós possamos nos aproximar do lugar que se chama Moriá. E toda vez que nós
comparecemos em Moriá, nós vamos entender que nós precisamos renunciar. Renúncia é parte da nossa caminhada até o Moriá espiritual. A gente tem que renunciar. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas eu sei que Deus está falando conosco aqui. Se eu estou trazendo a ideia, a mente, aos corações, os pensamentos, o que é que tem roubado a tua paz? Porque você não está conseguindo entregar a Deus. Você não está conseguindo colocar na presença de Deus e com confiança, com fé, saber que Deus é poderoso para guardar, Ele guardar. Não é você guardar, você fazer todas as coisas e Deus é somente um coadjuvante na sua vida. Deus, Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te restaurou para que você, soubesse que Ele continua cuidando de você. Quem crê nisso? Ele continua cuidando da sua vida. Ele não é um pai distante, Ele não é um pai que te gerou para que você andasse e Ele distantemente ficasse olhando para você. Não, Deus, Ele quer se envolver com você, porque o trono que está aí dentro desse coração é dEle. E nenhum outro pode sentar sobre esse trono, nenhum outro pode tomar esse coração, porque é dEle. Você pertence a Ele, você é especial, você foi gerado em Deus, e porque você foi gerado em Deus, você pertence a Ele. Agora, quando o nosso coração, de forma resistente, começa a repelir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, levantando os Isaques, que o mundo e a história muitas vezes estão aí, a gente até às vezes é bênção, é Deus que deu, gente. Não tem como negar que foi bênção de Deus, mas o mundo vem trazendo, acrescentando ideias, A gente vai fazendo e moldando os nossos próprios raciocínios e a gente vai se afastando. Mas quando nós falamos de Moriá, nós também falamos de sacrifício. Então nós falamos de Isaque, nós falamos de entrega, nós falamos de renúncia, mas chega um ponto que nós vamos ter que colocar Isaque na lenha e nós vamos ter que entregar a Deus. Ou seja, aquilo que de fato tem tirado e te roubado e te levado o teu coração para longe de Deus, isso vai ter que ser de volta acertado com Deus. Então isso é o sacrifício. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Simples é assim, é a palavra de Deus nos ensinando. Agora, o que é que tem feito isso com você? Geralmente são coisas boas, geralmente é coisa que a gente não tem como arrancar da nossa vida. Às vezes é um trabalho, às vezes é um sonho, às vezes é um ente querido, às vezes a gente, claro que a gente tem que ser responsável por aquilo que Deus nos deu, mas a responsabilidade não nos diz a hora nenhuma que nós temos que tirar Deus do centro do nosso coração. E é isso aqui o ensinamento que Deus deu a Abraão, é um ensinamento que dá a nós. Ou seja, não é um fator histórico na palavra de Deus somente para Abraão, é para mim e para você. E a gente tem que entender o que é, quais são os Isaques que têm aí permeado no nosso coração, nós temos que entregar e fazer com que haja esse sacrifício na presença de Deus. Sacrifício é o quê? Sacrifício é o culto a Deus. Nós cultuamos a Deus com aquilo que Deus nos deu. E a gente entrega isso no altar do Senhor. E aqui é o outro aspecto. Sempre, quando se fala de culto, se fala de sacrifício, se fala de entrega, se fala de altar. E a gente tem que colocar isso no altar para que possa ser sacrificado. Agora, quando nós tivermos a coragem, de fato, de entregar no altar do Senhor, sabe o que acontece, gente? O próprio Deus faz o que Ele fez aqui com Abraão. Ele dá de volta. Não é que Deus quer nos tomar, não é que Deus quer nos arrancar disso aí, que essa bênção que Deus já nos deu, que é tão importante para nós. Somente Deus quer que nosso coração não seja roubado, que nosso coração não seja levado, que nosso coração não seja tirado de lá. Então Deus vem com a sua provisão.
Sempre Deus vai vir com a sua provisão. Foi o que aconteceu aqui com o nosso pai na fé. Mas isso é uma atitude de fé, gente. Porque se a pessoa não tiver fé, ela não vai crer em Deus. Se ela não crer em Deus, ela não vai amoriar. Se ela não for amoriar, ela não vai entregar. Se ela não for entregar, ela não vai renunciar. Se ela não for renunciar, ela não vai ver a provisão de Deus na sua vida. Aí precisa de o homem e a mulher de Deus entender, identificar o que tem roubado as suas forças, o que tem enfraquecido na sua caminhada de fé e tomar um passo de fé e falar assim: eu vou entregar a Deus essa questão na minha vida. Eu vou entregar a Deus isso aqui que está esfriando o meu coração, que está me tirando o foco, isso aqui que está me levando para longe de Deus. Eu vou entregar. Ah, pastor, mas isso vai custar muito. Claro que vai. Você acha que Isaac não custaria muito para o nosso amado Abraão? Custa tudo. A vida daquele homem foi praticamente arrebentada quando ele ouviu essa palavra da parte do Senhor. Mas no final das contas, porque ele deu um passo de fé, o Senhor vem e entrega de volta. O filho é seu. E ele desce, ele e Isaac daquele monte. Quando saem aqueles servos ali, eles falam: voltaram os dois lá. O que aconteceu? Deus entregou, Deus deu. Então é uma questão de fé, é uma questão de postura, é uma questão de entendimento. De permitir que Deus seja o centro da sua vida, que seja aquele que te pega nas mãos, porque nós servimos um Deus, gente, que é um Deus bom. A gente tem que entender isso. Nosso Pai é bom, Ele é bondoso. Ele não quer que nenhum se perca, gente, nenhum de nós. Agora, se o nosso coração começa a se desviar de Deus, Deus vai ter que chamar a nossa atenção. A palavra do Senhor diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra do Senhor também diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, isso começa com uma entrega total. Uma entrega total. Fala comigo, entrega total. Pastor, mas eu queria dar uma entrega parcial. Será que é possível? Não. Não é possível. Deus quer uma entrega total. Mas esse evangelho é muito duro. É o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Então não tem jeito de eu trocar o evangelho para satisfazer o teu ego, amado, amada. Não tem jeito. Todos nós vamos ter que caminhar para o alto do monte. Todos nós vamos ter que caminhar e, como se diz as Escrituras Sagradas, levar a nossa própria cruz, diariamente, e não fazer aquilo que é minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Todos nós vamos ter que negar a nós mesmos dia a dia. Todos nós. Ou seja, não existe o evangelho para o fulano, o evangelho para o beltrano, o evangelho para o baixo, o evangelho para o alto, o evangelho para o bonito, o evangelho para o feio, o evangelho do gordo, o evangelho do magro. Não existe. Existe o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso. Mas, pastor, isso não dá para trocar. Isso aqui está bem estabelecido no trono do meu coração. Ele é meu e isso aí eu não abro mão. Então é algo que você vai ter que resolver com Deus. Mas não existe outro que possa ocupar o teu coração a não ser Deus. E toda vez que nós tentamos fazer isso, nós vamos ter que comparecer em Moriá. Deus vai nos chamar. O que está acontecendo contigo, amado irmão? E eu te pergunto nessa noite, por que o teu coração está esfriando na fé? Você sabe disso? Você não sabe? Você não tem a resposta? É só você sondar o teu coração e você identificar os Isaques que às vezes são coisas boas. Às vezes são bênçãos de Deus na sua vida.
Não são maldições, não. São bênçãos de Deus na sua vida, mas por uma tendência de colocar Deus em segundo plano e colocar as bênçãos que Deus deu em primeiro plano, automaticamente a gente vai ter o coração esfriado, a nossa fé vai ser abalada, a gente vai se afastar daquilo que Deus tem para nós, aquilo que começava a fazer sentido na nossa vida já não faz sentido mais, aquilo que dava gozo e alegria e prazer já não dá prazer e alegria mais, aquilo agora é cansaço e enfado. Por quê? Porque o coração está sendo esfriado, porque nós estamos substituindo aquele que não pode ser substituído, que é Deus. Então, pastor, o que eu faço? Primeira coisa que você faz, você identifica o Isaac na sua vida. O que é que tem roubado o trono de Deus no seu coração? Número 1 é isso. Primeira coisa, aquilo que arranca tudo que você tem, aquilo que é o foco dos seus pensamentos, aquilo que tira, né, os seus pensamentos estão completamente ligados a isso, é o que rouba as suas forças, é o seu Isaac. Aquilo que você ama, é o filho que você ama, esse é o seu Isaac. Isso rouba todas as forças que você tem no teu coração. Número 1. Número 2, você tem que comparecer em Moriá. Como é que é isso, pastor? Como é que é esse negócio? Você vai na presença de Deus, vai você e vai o seu Isaac junto. Você não vai sozinho agora. Você vai apresentar, aqui está meu Isaac, ó. Você coloca ele no altar do Senhor e fala assim, aqui está meu Isaac. E você vai oferecer ao altar do Senhor aquilo que você reconheceu que é o Isaac na sua vida. E aí a gente vai crer que o Senhor, se de fato você entregar o Isaac no altar do Senhor, o Senhor vai te dar graça. Não para te tirar o Isaac, mas tirar o teu coração dele. E colocar o teu coração no centro, né, da vontade de Deus. Para que Ele reine, para que Ele reine. Quem quer isso aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?